Vocês, que é o professor Bruno. Bem, nessa aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre África. Vamos falar da hidrografia, ou seja, vamos falar das redes de rios do continente africano. Vamos ali chegar nos climas e tentar falar um pouquinho da vegetação. Vai faltar só mais uma partezinha da nossa apostila, que nós vamos fechar na próxima semana, ok? Então, sem mais enrolações, vamos embora para o vídeo. Então tá aí, galera, principais rios da África. O continente africano tem uma rede hidrográfica composta de poucos rios e lagos, e que estão distribuídos de forma irregular. Uma característica relevante da rede hidrográfica africana é a existência de inúmeros rios temporários. Bem, galerinha, lá no sexto ano nós aprendemos que existem dois tipos de rio. O rio perene, aquele que nunca acaba, que a sua água nunca seca, ele está sempre cheio. E o rio intermitente, aquele que só enche quando chove. Isso serve para o continente africano. Por quê? Porque vários rios são de regime intermitente, ou seja, só enche quando chove. Nós vamos ver os rios aí que são perenes, tá? Bem, o primeiro aqui é o Rio Nilo. É um dos mais extensos do mundo, nasce próximo ao Lago Vitória, em Uganda, segue em direção norte, isso é importante a gente falar e não esquecer, recebe as águas do Nilo Azul, que é um braço do Rio Nilo, tá? Seu principal afluente no Sudão, e deságua no litoral egípcio, no mar Mediterrâneo. As planícies em seu percurso são utilizadas para o cultivo desde tempos remotos, quando eram irrigadas durante o período de cheias, proporcionando a fertilidade nos solos. Então, todo rio que é ativo, ele vai trazer fertilidade para os solos no seu entorno. Bem, o grande problema do continente africano hoje é a questão das usinas hidrelétricas. O Rio Nilo ele é um rio grande, porém ele não tem grandes altitudes, ou seja, você constrói uma hidrelétrica, você vai barrar a água ali, né, e o rio ele vai perdendo força para frente, tá? Mas de certa forma, a questão de se criar uma barragem para gerar energia no Rio Nilo acabou também beneficiando pessoas, no caso os agricultores, que adotaram aí alguns meios de irrigação e usaram a fertilização artificial, já que o solo por onde o Rio Nilo passa não é um solo muito fértil. Beleza, vamos ver um pouquinho do nosso mapa? Então tá aí, esse aí é o mapa do continente africano. Tem aqui os recortes de cada país, né? Cada nação. E aqui nós temos os rios e os lagos também, tá? Então vemos aqui o Rio Nilo Branco, ou Rio Branco, que vai em direção ao Rio Nilo. O Rio Nilo mesmo começa só aqui, ó, na bifurcação entre o Rio Nilo Azul e o Nilo Branco, tá? E ele vai na direção norte, ó, vai desaguar lá no mar Mediterrâneo. Não se esqueçam disso, tá? Tem aqui os lagos, né? O Lago Albert, o Lago Vitória, Lago Tanganyika, Malawi, e aqui alguns outros rios, o Rio Zimbábue, o Rio Limpopo, o Rio Orange, o Rio Congo, o Lago Chad, o Rio Níger, que vai desaguar no Atlântico aqui, ó. Ou melhor, o Rio Níger, que vem nessa direção aqui, do Atlântico, e o Rio Senegal,
que vai desaguar do outro lado, é outra bacia hidrográfica. E aqui o lago Volta, que é um laguinho que tem ali na beira próxima ao oceano. Então reparem aqui que existem poucos rios no continente africano. Gente, estamos falando de um continente onde existem países que não tem nenhum afluente de rio, ou seja, áreas totalmente desérticas. Como fazer para adquirir água? Ou você puxa do Nilo para cá, ou você puxa do Níger para cá, ou você puxa do Congo para cá, para você ajudar essa área aqui a possuir água. A outra forma é, né, fazer a vamos dizer assim, dessalinização aqui do Oceano Atlântico ou do Mar Vermelho. Você pegar água salgada e transformar em água doce, o que é muito caro, é um processo muito caro. Então, gente, é um continente desprovido de rede de rios. Se a gente for pensar no nosso Brasil aí, que é a parte, né, o recorte dessa parte aqui, tá? Voltando aqui na nossa apostila, aqui a gente pode ver a barragem do Nilo Azul, né, que segura já um pouco dessa água. Aqui um pouquinho do rio Congo, né, é um rio que tem até pântanos em volta, né, porque ele é um rio que transborda durante o ano. Tem nascente próximas à região do Rift. Rift, para quem não sabe ou quem não lembra, é aquela abertura do continente, tá? A abertura do continente é quando as placas tectônicas vão começando a se afastar umas da outra. Então vai abrindo uma fissura no terreno que às vezes até se torna visível, como a gente viu na aula passada lá, mostrando que o chifre da África está se separando do continente. Bem, entretanto, sua direção de deslocamento é oeste e sua foz está localizada no Oceano Atlântico. Vamos dar uma olhadinha lá de novo? Então tá aí, galera. O rio Congo, ele começa aqui e vai na direção do oeste até desembocar no Oceano Atlântico. Voltamos para a nossa apostila. Vamos ver o que dá para falar um pouco mais aqui do rio Congo. O território onde está a bacia do rio Congo residem cerca de 30 milhões de pessoas e a maior parte da população depende sobre maneira da floresta para a sua subsistência. Então eles acabam usando a floresta como forma de sobrevivência. Pelo fato de o Congo ser um rio de planalto, são formadas as cataratas de Ingá, consideradas as maiores do mundo em volume de água. Então esse rio aqui ele vai cair em alguma parte aí desse terreno, né, formando essas cataratas, um rio de volume de água até grande. Outro importante rio africano é o Níger. Sua nascente está localizada no extremo ocidental do continente e, após rumar para o norte, faz uma grande curva e deságua no Atlântico. Suas águas são utilizadas para irrigação de lavouras, pecuária e também serve para navegação. Vamos ver um pouquinho lá do rio Níger. Esse aqui não é o Níger, não tem foto dele. Então tá aqui, galera, o rio Níger. Ele vai da parte ocidental em direção ao Oceano Atlântico aqui. Vai atravessar toda essa área aqui e vai desaguar aqui na parte central do continente africano. Agora nós temos aqui o rio Okavango.
Ele percorre parte das regiões ocidental e meridional do continente africano. Atravessa 3 países: Angola, Namíbia e Botsuana. Vários rios confluem em seu leito principal. Então, vários rios aí vão alimentar esse rio aí com água. Bem, ele corre em direção sudeste até se ramificar novamente ao formar o delta do Okavango. Para quem não sabe, gente, a formação em delta ela é uma formação particular de alguns rios do mundo, tá? Um rio que tem delta no Brasil seria o Rio Paraíba do Sul, que atravessa ali São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? E é um rio que ele é bem grande, né? E acaba criando-se ali como se fosse 2 saídas, né? Formando um delta no meio, como se fosse uma ilhazinha na saída em forma de delta, né? Um triângulo. Só para a gente lembrar disso aí, né? Trata-se de um paraíso ambiental e turístico, famoso no mundo todo pelas paisagens exuberantes e que formam durante o período das chuvas em geral, entre os meses de novembro e março. Aqui uma coisa interessante: esse rio ele não desemboca no oceano, tá? Tampouco em outro rio. Ele corre rumo ao litoral, mas ele vai terminar no interior do continente, mais especificamente no deserto do Kalahari, em meio a manadas de animais que atravessam parte do continente em sua migração anual em busca de água. É o que mais ou menos os dinossauros faziam, né, no tempo deles, né? Eles migravam em busca de água. Isso ainda acontece com os animais do continente africano. Esse rio contribui sobremaneira para a sobrevivência da população ribeirinha, que desenvolve a pesca e a agricultura em pequena escala. Lembrando que lá na África eles não têm povos que não se consideram africanos. Então eles se colocam como povos ou grupos, tá? Grupos étnicos. E aqui tem uns que moram na beirada desse rio aí. São o Hambushu. Eu não sei falar esse negócio, gente. Tessericu. E por aí vai. O local também é berço para o desenvolvimento de muitas espécies animais. Lá podem ser observadas a justa posição de um pântano em uma paisagem árida e a transformação de enormes depressões arenosas, secas e marrons pelas inundações do inverno. Então, gente, ele é um rio que é bem dinâmico, né? Um rio que tem bastante possibilidades aí de formações geológicas, né? De relevo, as populações que usam esse rio, o fato dele não chegar até o oceano e terminar no deserto. Deixa eu dar só uma olhadinha lá nele. Bem, lá no nosso mapinha, esse rio aqui ele não está presente, né? Então vamos seguir. E agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho aqui do clima, né, e das formações vegetais do continente africano. Nessa parte o professor vai passar um pouco mais rápido, né, para a gente não se estender demais e a aula não ficar tão grande. Então tá aqui, galera. Continente africano, boa parte das terras está situada entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Para quem não lembra, o trópico de Câncer fica aqui ao norte e o trópico de Capricórnio fica mais abaixo, mais ao sul, tá? Aqui a linha do Equador, né? Vamos lá.
com exceção às áreas de maior altitude ou no extremo sul do continente. Em especial, na África do Sul prevalecem climas com temperaturas elevadas durante todo o ano, principalmente em virtude de sua localização. Observe com atenção os mapas a seguir. Tá, pessoal, o que a gente tem que entender aqui é que esses climas vão ser diferentes do nosso país, do Brasil. Por quê? Nós aqui na parte oeste temos a Cordilheira dos Andes, tá? O que a Cordilheira dos Andes vai fazer? Ela vai canalizar o vento de acordo com o formato dela. Então reparem que se a gente comparar com a nossa América do Sul, nós teremos aqui climas bem diferentes. Então vamos lá, vamos começar aqui pelas zonas climáticas. Vamos olhar aqui a nossa legenda. E tem aqui ó, a zona equatorial, que é a zona que está no meio do Equador. Aqui é o clima equatorial, quente e úmido, tá, gente? Clima tropical, e aí o tropical típico, né? Aquele tropical que é bem calor durante o verão, durante o inverno tem chuva e é seco. Então o tropical ele vai prevalecer aqui em grande parte do continente africano, ó. Aquele tropical típico, com duas estações bem definidas, né? Verão e o inverno, tá? O inverno seco e o verão mais chuvoso. E aí depende aí da questão local de cada lugar, né? Do relevo, da posição da latitude. Por exemplo, esses países aqui ó, vão ser mais frios, né? Um pouquinho mais, então um pouco mais ao sul ali, né? Vamos lá. Temos aqui o desértico, e aí nós temos um deserto aqui, e aqui nós temos outro deserto. Repare que os desertos estão sempre ali perto do trópico. Ué, professor, mas espera aí. Se Santa Catarina está perto do trópico, não seria também, não deveria ser um deserto? Deveria. Porém, nós temos lá na América do Sul a Cordilheira dos Andes, que acaba canalizando os ventos da Amazônia e chegando lá no sul do Brasil. Então o que salva a gente aqui em Santa Catarina é a Amazônia. Bem, semiárido, temos aqui ó, o clima semiárido, um pouco mais ao sul, nessa parte aqui da África subsaariana, né? Onde tem o Sahel, que é um ecossistema que está sofrendo bastante degradação. E aqui nessa parte do chifre da África, aqui no leste, né, tem um pouquinho do semiárido, que é parecido com o do nordeste do Brasil, tá? Poucas ou quase nenhuma vegetação, vegetação de cacto. Aqui também, ó, no norte do continente africano. Temos aqui o clima mediterrâneo, aqui em cima, ó, que já é uma área temperada. O clima parecido com aqui o nosso de Santa Catarina, clima mediterrâneo. E temos aqui também o clima temperadinho, tá aqui ó, no cantinho do chifre da África, tá? Também parecido com o nosso aqui. E temos aqui o frio de montanha, que é onde tem as partes mais altas do continente, tá? Aqui no oeste, no leste de no leste da África. Vamos agora para o nosso mapinha de vegetação. E aqui nós temos a floresta equatorial e tropical. Por que equatorial? Porque está na linha do Equador. Quer dizer, a floresta amazônica, ela é uma floresta equatorial? Podemos dizer que sim também, porque ela está próxima à linha do Equador e uma parte dela é cortada por essa linha, tá?
Então reparem que no Equador nós vamos ter ali o clima quente, quente e úmido, e vai provocar ali chuvas intensas nessa área aqui. Quanto maior a temperatura, mais chuva tem, tá? Então toda essa área aqui nós temos floresta equatorial. Floresta subtropical e temperada. E aí nós temos aqui, ó, toda essa área aqui, uma floresta subtropical e temperada. Aí você já começa a ter ali árvores um pouco mais baixas, um verde um pouco diferente. Você vai ter vegetação de campos também misturadas aqui, tá? Então vai ser uma mistura dessas vegetações, né? Floresta subtropical. Savanas. As savanas nós vamos ter nessa área aqui também, tá? Perto da floresta subtropical nós vamos ter essas savanas aqui. A savana ela é comparada com o nosso cerrado, tá? E essa parte mais verdinha aqui é a savana, tá? Onde se faz aqueles safaris lá, que o pessoal fica lá querendo brincar com o leão, com a girafa, com o elefante, né? É nessa área aqui, tá? Essa área aqui mais verdinho claro. Formações mistas. Formações mistas seria ali a faixa de transição entre uma vegetação e outra vegetação, tá? Você vai ter os dois no mesmo espaço, tá? Tanto aqui no leste do continente africano, quanto aqui no extremo leste da parte sul do continente africano. Só para mostrar aqui, gente, aqui também vai ter um pouco de floresta equatorial, tá? Por causa do relevo desses locais aqui. Tem também a ilha de Madagascar aqui, ó, não pode esquecer dela, né? O relevo também vai criar ali tipos diferentes de floresta de vegetação. Temos ali o clima desértico, já mostramos, né? E tem também a vegetação de deserto, que é praticamente nula, não tem quase vegetação ou nenhuma. E está aqui, ó, nos trópicos. Ó, o deserto está no trópico, não pode esquecer isso, gente. Pradarias e estepes, e aí é parecido com os nossos campos aqui do Rio Grande do Sul, né? Ali do sudoeste do Rio Grande do Sul. Então tem os campos aqui, é mato baixo, mato que serve mais para pasto e tal. Aqui é parte perto do Sahel também tem esses campos sulinos, campos e estepes, né, no caso, não é sulino, sulino é esse aqui. E também aqui na parte norte. Vegetação mediterrânea. E aí nós vamos ter um pouquinho dela lá em cima, que é próxima do mar Mediterrâneo, uma vegetação mais específica, né, parecida com a do continente europeu. Aquelas árvores mais coloridas, um clima mais ameno, nem tanto frio, nem tão quente, clima mais legal. E aqui já vai falar tudo que o prof falou, só que mostrando as imagens, né? Ó, como é que é a vegetação mediterrânea. Essa vegetação aí de um clima que é seco, porém um clima mais agradável. Esse é o litoral da Tunísia. Aí os estepes, ó, só campo em tudo. Esse matinho aqui, esses tufos de mato, né? E fica ali na região semiárida da Namíbia. A paisagem de deserto, aqui na Etiópia, região de Afé. Você pode ver aqui não tem vegetação, né? E acho que tem, são bem raras. É um desertão. Tem aí muitas
muitos insetos, né, desses, e aracnídeos, né, que vivem nesses tipos de cobra, né, também vivem aí nesses desertos. Aqui fala um pouquinho dos oásis, né? Aquilo que a gente vê em desenho aí que é miragem, né? Mas não, eles existem, gente. Tá aqui, ó. São pequenos lugares, né, que ficam à beira de olhos d'água, tá? As pequenas cidades que são criadas a partir desses olhos d'água. E aí um pouco das savanas que parece aí com o nosso cerrado. Aquela faixa que o prof falou, né? O pessoal vai fazer o safarizinho ali, ó, para ficar fazendo graça para os animais, né? Tem animal que não gosta de graça, às vezes ataca ali o pessoal. É um pessoal corajoso, né? E esse é o Parque Masai Mara, no Quênia. Mostrando aí um pouquinho das florestas tropicais e equatoriais, parece com a nossa aqui, a floresta amazônica, só que aqui tem um relevo um pouco mais alto, né? No Congo, República Democrática do Congo. Floresta bem fechada, né? Árvores ombrófilas bem altas, né? Folhas largas. E aqui, apesar de se localizar em área equatorial, o Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, apresenta neve. Por que ele tem neve, gente? Olha a altura desse negócio, 4.500 metros. Não tem isso no Brasil, tá, gente? Então é algo que é diferente do nosso território. Quando você se fala monte, você está também falando de uma formação que um dia pode ter sido um vulcão, tá, gente? Aqui está a planície daquele rio que a gente falou. E é isso, pessoal. Então é isso, galera. O professor acabou se estendendo um pouquinho, né? Deu 27 minutinhos aí de aula, mas está valendo. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem com o recadinho. Dia 20/11, Dia da Consciência Negra. E até a próxima aula. Tchau, tchau.